Os irmãos podem se assentar. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Nós estamos na terceira semana, na terceira ministração sobre Gálatas. Os irmãos perceberam, né? Eu não peguei todos os capítulos, todos os versículos, a gente ia ficar quase um ano somente em Gálatas. Então nós estamos nos acostumando. Vocês estão acostumando e eu também estou acostumando. Né? Então a gente vai fazendo assim para a glória do Senhor. Podemos voltar em Gálatas num futuro maior, um futuro próximo, né? E fazer as outras partes, né? Em nome de Jesus. Mas antes de mais nada, eu queria externar aqui, eu não sei se os irmãos viram que eu não fiz o vídeo, né? O vídeo dos 25 anos, né? Então eu queria aqui desejar 25 anos, externar a minha felicidade pelos 25 anos de vida da minha esposa, né? Que ela já fez algumas décadas atrás, 25, mas nós estamos aqui comemorando 25 de algum 25, né? Para manter os 25 sempre sendo 25. Externar, como eu falei na sexta-feira, eu aprendi sobre amor com a minha esposa. Eu aprendi sobre o amor de Deus no momento mais difícil da minha vida, quando o meu casamento estava fadado à desgraça, fadado à perca, sem perspectiva de bênçãos. Cadê a Alissa e o Natan? Vocês estão perigosos. Vocês poderiam não estar nessa terra, né? Olha como a terra é abençoada por vocês, né? Pelo amor de Deus. E eu pude aprender sobre amor com essa mulher, que resolveu negar-se a si mesmo, negar a lei do seu coração, para demonstrar misericórdia e graça como uma filha do Senhor. E então eu queria agradecer ao Senhor pela sua vida, minha esposa. Deus abençoe. Dizer que o Amazon ele está com problemas. O seu presente não chegou. A parte de entregar, quando chega lá, é rapidinho, porque eu estou lá. Eu não posso agora trabalhar com os outros departamentos, não faz parte da minha alçada, né? Então, a minha parte eu faço rápido, faço muito bem, graças a Deus. E falar nisso, hoje é culto de missões, né? E a gente já fazendo o serviço, procurando entender o que Deus tem pra gente. Qual é o propósito de estar nesse lugar, de não estar. E existe dentro dos motoristas no Amazon, vamos dizer uma posição, mas um serviço que a gente presta lá chamado Rescue, né, que é o ajudante, é o helper da fábrica, da linha, né, a pessoa que vai te ajudar. E lá no Amazon é o seguinte, você tem que passar a estação, passa o telefone da pessoa que será ajudada e você tem contato com ela. Você grava o telefone dela no seu celular, né? Nós não podemos não atender o telefone quando nós estamos trabalhando. Nós temos que atender porque pode ser bênção, né? E graças a Deus estava trabalhando, sempre trabalhando, e aí eu, lá em Fuji, apesar de ser muito longe, apesar de todos os problemas, eu fui agraciado em todas as vezes à noite. Hoje eu faço só rescue. Eu não vou mais para a rota. Então isso quer dizer o quê, irmãos? Que todo dia eu pego o telefone de alguém novo. Eu pego o WhatsApp de alguém novo. E eu perguntando para Deus, Senhor, dói, Senhor, ficar aqui, é ruim ficar aqui, mas qual é o propósito? Aí você vai conversando com as pessoas são desviadas, as pessoas estão passando por problemas, como todo ser humano passa. E aí eu entendi que Deus quer trabalhar comigo conversando com as pessoas. E através do WhatsApp, a gente troca ideia e eu mando as mesmas coisas que eu mando para a igreja, ou mando para alguém em particular, eu estou mandando para essas pessoas. Então, irmãos, é entender o que nós estamos fazendo. E hoje eu quero pregar sobre isso, sobre identidade. É um culto de missões, mas usando Gálatas. Porque Gálatas, irmãos, ele vai falar sobre a questão
legalismo, né, do pessoal que queria trazer, judaizar o povo cristão. Falamos também sobre que a graça ela é poderosa, só a graça é suficiente, Cristo é suficiente. E hoje nós vamos falar de uma posição. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gálatas, capítulo 4, como vocês encontraram. Versículo 1 a seguir. Digo, porém, Paulo falando, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. E Paulo vai falar sobre isso em Romanos, falando que a lei mosaica, ela era para o povo de Deus como o quê? Uma tutora, uma regente, alguém que norteava o povo para viver uma vida um tanto quanto digna aos olhos do Senhor. Então essa figura de linguagem não era estranha aos povos antigos. Até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Amém? Pai, te damos graças esta manhã e te pedimos. Espírito Santo, fala conosco em nome de Jesus. Jesus nos ajuda, Pai, de uma vez por todas, a entender que a nossa posição alcançada em Ti, Pai amado, por Ti naquela cruz, Pai amado, Senhor. Entendemos, Pai amado, Senhor, Pai amado, que não saiamos aqui, Pai amado, Senhor, ainda com medo, Pai amado, Senhor, mas saímos aqui com a identidade renovada, Pai amado, Senhor, com a filiação, Pai amado, entendida, Pai amado, Senhor, para vivermos uma vida lá fora, Pai amado, Senhor, cheia de graça, cheia de poder, cheia de vida, cheia, Pai, de esperança, Pai, e cheia de expectativas, Pai amado, Senhor. Assim como aquela mulher, Pai amado, Senhor, de Provérbios 31, após fazer tudo, Pai amado, Senhor, ela ria do seu futuro, Pai amado, Senhor. Pai amado, esse sentimento de dar risada do futuro, Pai amado, Senhor, que esteja em nossos corações, entendendo, Pai amado, que toda boa obra foi completa, Pai amado, Senhor. E em nós, Pai amado, Senhor, haja essa alegria do futuro, Pai amado, Senhor. Pai amado, que nós possamos ver, Pai amado, Senhor, a sua pessoa, Pai amado, em todas as nossas, Pai amado, situações, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos estão bem, irmãos? Glória a Deus. Eu também estou bem, graças a Deus. Olha para aqui que antigamente eu era imune ao vento, né? Ao vento frio, ao vento fresco da noite, o sereno. Mas ultimamente eu estou perdendo meus poderes. E estou ficando humano já. Então, sentindo um pouco de dores por causa do vento. Mas, independente disso, a Bíblia vai falar sobre uma linguagem, irmãos. Jesus Cristo, ele trouxe uma linguagem. A irmã Kátia falou sobre uma linguagem que Jesus Cristo falava. A linguagem do pastor e da ovelha. Nós temos aí também a linguagem do escravo e do filho, do servo e do senhor. Nós temos aí linguagens que Deus trouxe essa riqueza para mim, para você, para que nós possamos entender o quê? Quando Deus está falando sobre pastor e ovelha, dizendo que Ele é o pastor e nós somos a ovelha, o que Ele quer que nós entendamos sobre isso? O que se podia entender do relacionamento de um pastor e de uma ovelha? O texto vai dizer, 10:4 de João, que a irmã leu, que ele fazia o quê? O pastor faz o quê? Ele vai à frente, adiante.
O pastor, ele está o quê? Sempre protegendo, sempre cuidando. Nós vamos ver em Lucas capítulo 15 que o bom pastor, ele faz o quê? Ele pega a ovelha, coloca nos seus ombros, cuida dela e traz de volta ao aprisco. Mesma coisa, Paulo aqui também está usando uma linguagem de um relacionamento que eu acho que os irmãos aprenderam quando eles foram à escola, se não mudou, o tipo de relação suzerano e vassalo. Quem lembra dessa palavra na escola? Suzerano e vassalo. Poxa, irmão, deu um bug agora, né? Deu um branco, né? O que eu estou dizendo o quê? Suzerano ou soberano seria um rei todo-poderoso. Seria, hoje no caso, o nosso presidente. No caso, Israel seria Davi. E os vassalos seriam o quê? Hoje a palavra vassalo, né, perdeu-se o valor dela. E hoje vassalo é o ralé. Mas na sua originalidade, lá no seu início, ela tinha o entendimento de que eram pessoas poderosas, eram reis, mas menores. No caso de Israel, seriam os príncipes das tribos. Então, a Bíblia fala sobre relacionamento. Pedro, quando eu gosto de ler muito aquele texto, eu gosto muito daquele texto, que é assim, olha, jovens e presbíteros, os velhos e os novos. Vai dar, olha, presbíteros, os velhos, anciões, vocês têm que ser amorosos com os jovens. E jovens, vocês têm que ser pacientes, lançando sobre Jesus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então a Bíblia ela é uma carta de amor, uma carta sobre relacionamentos. Se eu não me relacionar com a minha esposa, eu ainda estou casado com ela. Funcionalmente estou casado. É um contrato vigente. Só que um relacionamento, ele quer ser mais profundo. E é o que Paulo vai trazer aqui, olha, vocês eram escravos. Mas agora vocês são o quê? Filhos. O escravo ele não sabe quando vai dormir. O escravo não sabe se ele vai viver. O escravo não sabe se ele vai ser punido. O escravo ele não sabe, ele não tem perspectiva de futuro, de carreira. E isso gera o que nas pessoas, irmão? Esse tipo de sentimento. Medo, não é? Porque eu não sei se eu vou viver. Eu não sei se eu vou. Amanhã eu estou dentro da casa, amanhã eu estou fora da casa. Não sei se hoje, se eu derrubar um prato, eu vou tomar chibatada. Eu não sei que hora que eu vou dormir, eu só acordei. Eu dependo de ontem. Isso traz, no mínimo, uma tensão no ar. Diferente do filho, que dentro da casa, ele é um vassalo. Ele é alguém que tem algum poder. Ele é alguém que tem alguma liberdade. Ele é alguém que tem certos privilégios na casa. Diferente do escravo, que não tem nenhum. Mas mesmo assim, mesmo sendo filho, ele ainda se submete. Assim como na relação vassalo e suzerano, os vassalos eram importantes, mas eles se deixavam ser mandados ou liderados, guiados pelo soberano, pelo suzerano. E o suzerano, em contrapartida, dava tudo que era necessário para que esse vassalo se sentisse seguro, que não sentisse medo. Parece que esse tipo de relação é a relação de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 23, 24, 25 ali, que fala sobre marido e mulher, não é? Homens, amai as vossas esposas como Cristo amou. Que ele fez o quê? Tirou todo o medo da igreja. Que fez o quê? Se entregou por ela em amor. E ela já não vai mais sentir medo da manhã. Por aquilo que o meu marido fez por mim, eu posso crer no amanhã. Não é isso que nós cantamos?
Porque ele vive, posso crer, no amanhã. Temor não há medo, não há lugar para o medo. E também não é essa questão que fala sobre a mulher e o marido. Agora, mulheres sejam o quê? Submissas. Estejam na missão, na mesma missão que o seu marido. Aí vem um alerta para mim e para você, irmãos. Qual é a missão da sua vida? Se não há missão, se não há entrega, se não há tampar, tirar as dores do coração da sua esposa, porque o Salmo vai dizer que esse meu amor, ele vai fazer o que com a minha esposa? Vai deixar ela o quê? Sem ruga e sem mancha. Formosa. Já viu uma mulher preocupada? Como que é a mulher preocupada, irmã Carmen? Como que é o cabelo dela? Como que é o olho dela? Como é a pele dela? Como é? É cheio de ruga, porque é preocupação, irmão. Olha a cara do irmão Rodrigo, que é a minha. Cheia de preocupações. De marcas e expressões, porque nós puxamos para nós os problemas. Esse é o dever do homem. Suzerano é assim. Eu trago isso porque eu quero alguém que seja comigo. Então, essa relação que fica bem estabelecida na Bíblia, por toda ela, Paulo vai trazer aqui. Dizendo que agora em Jesus Cristo, nós já não somos mais escravos. Somos filhos e filhos de Deus. Amém? Existem muitos crentes, irmãos, que vivem com rejeição, sentindo rejeição, acham que precisam fazer alguma coisa para merecer amor de Deus, ou para fazer, para ser recompensado. Ou até mesmo os crentes que vivem como órfãos, sem pai. Porque eles vão a outro. Não somente porque a Bíblia fala assim, olha, irmãos, orem pelos outros. E a oração do justo é muito poderosa em seus efeitos. Mas ele não tem nem a capacidade de achar que é digno de ajoelhar-se e orar ao Deus Todo-Poderoso, que é o seu Pai. Que o texto vai dizer que ele é o quê? O Abba. E vivem como órfãos na igreja. E é duro, não é, irmãos? Ser um órfão de pai presente. Entender que todos os direitos um dia, olha, que de hoje em diante você já não é mais escrava do pecado, do medo, da sua circunstância, do seu passado. De tudo que você fez de errado, você já não é mais órfão. Você é filha. E como filha, você tem todos os direitos do filho legítimo. E foi isso que Paulo enxergou na igreja da Galácia. Depois de começarem na graça, de entender o poder da graça, esse poder que excede todo o entendimento, eles agora estavam retornando de maneira a uma mentalidade religiosa baseada em regras. Quem gosta de viver pelas regras aqui? A gente vive. Quem não gosta de viver pelas regras? Quem é aquela pessoa? Mas é assim que eu vou fazer? É assim que eu vou fazer? Não, tá errado, tá errado. Certo é certo, errado é errado. Regra é regra, lei é lei. É sobre isso que Paulo está falando. Olha, vocês estão querendo viver. Há uma graça, que não é uma libertinagem, pelo amor de Deus, não é uma libertinagem, para eu fazer e viver uma anarquia na minha vida. Mas a maneira que eu vivo agora, eu não vivo pela regra, eu vivo por graça. E tudo que eu faço agora corresponde a essa graça, por obediência ao Senhor. E o Evangelho não é somente sobre libertação e condenação. Apesar de fazer parte, mas é a entrada de um relacionamento. Quem já se relacionou com Jesus?
Eu postei alguma coisa lá no Instagram. Quem viu no Instagram que eu postei lá? Acho que ninguém viu. Um rapaz numa roda de samba, uma roda de samba gigante lá no Brasil. Um rapaz chegou assim, e tem aquela hora, ele falou assim, eu posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Aí todo mundo parou assim e falou assim, eu sou apaixonado por um homem. Aí todo mundo, porque esse comportamento, hoje ele é aplaudido. Ele falou assim, olha, eu vivi uma vida assim, onde eu achei que eu ia ser infeliz porque não ia ser amado. Mas eu encontrei esse homem. Esse homem me faz muito feliz. Eu estava a ponto de me matar porque eu achei que eu não merecia ser feliz. Mas eu encontrei esse homem, esse homem, esse homem. Aí todo mundo, E ele falava em português e ele mesmo se traduzia para o inglês. Aí você esse nome é Jesus. Aonde estava um lugar feito para a carnalidade, ele foi lá e mostrou a sua identidade. O samba, a roda, não influenciou, mas ele mostrou a sua identidade. E ele falou assim, eu vim aqui porque Deus me mandou. Se você está aqui, você pode estar com o mesmo problema que eu. Mas Jesus é esse homem. E aí você vê que a cara da plateia toda muda. Porque achou que ele ia lacrar com o amor é livre, o amor é isso, o amor é aquilo. Ele foi falar de Jesus Cristo. Então ele mostrou o que é a identidade dele. Ele não temerá mais agora, não tinha medo agora de dizer ao mundo inteiro que aquele que mudou a sua vida está pronto para mudar a vida de outrem. Independente das situações. Deus não queria apenas tirar Israel do Egito, irmãos. Ele queria formar uma família para si. A cruz ela não abriu apenas as portas para o céu. Ela abriu o caminho para chamar Deus de Pai. Foi Cristo que chamou Deus de Pai pela primeira vez. Tem alguns versículos lá no passado, mas que pegou essa palavra chamada Abba, que é diferente de Ave ou de Abe, que são outras palavras que você poderia chamar de pai, que são mais palavras mais genéricas, porque Abba fala de intimidade. E às vezes a gente acha que Abba, pai, é aquela coisa assim, paizinho, nós infantilizamos o significado da palavra. Não, mas ela é muito poderosa. Porque ela traz intencionalidade, ela traz relacionamento, ela traz entrega, ela traz respeito, temor. Porque ninguém pode chamar o pai de paizinho se não tiver intimidade. Eu sei que vocês conhecem a minha esposa, alguns conhecem por Cristiane, que é o nome dela, você viu? Alguns conhecem ela como Kiki. Meus filhos conhecem ela como o quê? Cabritinha Vesga. Aí o Natan falou, ela não é vesga. Só sobrou cabritinha, né? Só que existe uma maneira que eu chamo ela, e só eu chamo ela. Eu sei que também nos vossas relações existe também. E só faz sentido eu chamar ela assim porque eu tenho esse relacionamento de intimidade. Aonde eu olho para ela e vejo todas as imperfeições, e ela olha e vê todas as imperfeições, e nós nos amamos além disso. Então não fazia sentido falar algo para quem não tem um relacionamento íntimo. E aqui está algo para a gente vigiar, irmãos. O nosso inimigo, ele não quer que nós saiamos da casa do Pai, mas ele quer nos destruir e viver uma vida que eu gosto de dizer, uma vida medíocre na terra.
enquanto ele veio para a vida e vida em abundância. Amém? O tempo perfeito para a redenção. Quando a gente vê um filme, eu gosto muito da Marvel, ainda mais quando a Marvel surgiu ali, o CM, no início do ano 2000 até 2011, até o Guerra Infinita. Ali eu gostei muito, porque houve o que? Toda uma preparação para que o tempo da plenitude acontecesse aonde? Naquele vale, onde um homem estala o dedo e fala, eu sou... Vai, irmão, eu sei que vocês sabem, irmãos. Eu sou o homem de fé. Não, o inevitável foi inimigo, perdeu. Eu sou o homem de ferro. Naquele momento, todo um enredo foi contado. E a Bíblia vai dizer que Deus criou o mundo em 7 dias. E o homem foi, a história falando ser contada, teve o período dos patriarcas, dos juízes, dos reis, dos profetas. Houve o tempo do silêncio profético. E um dia, numa noite, em Belém, nasce a plenitude dos tempos. Então é sobre isso que está falando. Uma história contada. Nós conseguimos entender a história do CM. Valeu a pena esperar 11 anos. Então vale a pena também ter esperado todo esse tempo, para que a plenitude dos tempos viessem. E assim como o estalo voltou todo mundo para ser salvo, Jesus salvou os que vieram antes, e os que estavam lá, e os que viriam à posteridade. Gálatas capítulo 4 e Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. E 2 Pedro 3, 9. Capítulo 3, versículo 11. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que nos fez, desde o princípio até o fim. 2 Pedro 2, 3, 9. Diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Havia, irmãos, uma língua que se falava em todo o país, todo o Império Romano. Qual era a língua? Qual era a cultura? Grega. Para que essa mensagem nova pudesse se espalhar. Houve também um domínio, todos estavam debaixo da mesma lei, domínio romano. E já havia, foi pela primeira vez que começou ali, entre os judeus, uma expectativa de um Messias, de um Salvador. Foi na época de Jesus Cristo. Tanto é que o nosso irmão João Batista vai dizer o quê? Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Porque essa ideia já estavam esperando alguém que viesse com esse propósito. Já havia começou a se fomentar essa ideia. Então tudo estava no lugar certo. Paulo também vai enfatizar no versículo 4 de Gálatas que Jesus Cristo nasceu de mulher, revelando a sua humanidade. Nasceu sob a lei, mostrando que ele se submeteu à condição humana para cumprir perfeitamente aquilo que o homem falhou em cumprir. Jesus, ele entrou na nossa condição, irmãos, para nos tirar dela. Por isso que a igreja, irmãos, ela tem um significado, sair, ser arrancado para fora, saído para fora. Porque ele entrou em dentro. A gente aceita Jesus, agora somos chamados para ir para fora.
Eclesiastes 3:11 vai dizer que Salomão vai revelar que Deus trabalha dentro de um calendário perfeito, irmãos. E o calendário é dele, e ele não te deve explicação. O homem enxerga atrasos. Quem nunca enxergou atraso, irmão? Deus está demorando. Cadê você, Deus? Cadê você, fulano? Cadê você, ciclano? Cadê você? Cadê você? Aonde está Deus? Deus, ele enxerga processos, irmãos. Quanto tempo demorou para Davi se tornar se coroado rei? Desde o momento que ele foi ali visitado por Samuel, quando derramou-se o óleo sobre sua cabeça. Quantos anos não passaram? Havia um processo de um menino que era lutador, que era valente, que era guerreiro, se tornar um homem segundo o coração de Deus. Deus, ele ama os processos. E ele enxerga processos na minha e na sua vida. Muitas vezes Deus não responde imediatamente. Isso nos frustra, irmãos, mas deixa Deus. Ele é fiel. Seu amor não falha e ele nunca chega atrasado. Porque está preparando algo maior que conseguimos compreender. Eu estava falando, né? A pastora Márcia falou assim: olha, Senhor, quem lembra que ela falou aqui na segunda-feira? Ah, eu queria receber 9 salários, né? Para fazer, né, isso, outro, E ela falou assim: o senhor me concedeu. Aí eu fui pego lá fora por um casal e falei: olha, irmãos, ele me conversando sobre isso, eu falei: olha, irmãos, olha que interessante. A Bíblia vai dizer que ele faz muito mais daquilo que nós pensamos, esperamos, pedimos ou pensamos. Perdão, valeu, obrigado. Preciso voltar mais. Pedimos ou pensamos. Hoje, irmãos, no Brasil, na realidade de Brasil, uma pessoa que recebe 9 salários mínimos tem a condição de viajar como eles viajam para o mundo inteiro? Deus faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Então não se preocupa com a parte de Deus, não. Acalma o seu coração. Confia em Deus. E o mais Ele tudo fará. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, vai dizer que Pedro lhe combate a falsa ideia de demora divina. Deus não trabalha segundo a ansiedade humana, mas segundo a sua perfeita sabedoria e propósito eterno. O relógio de Deus não funciona baseado na nossa pressa, mas na sua soberania. Nós somos chamados para ser redimidos e adotados. Gálatas capítulo 4, versículo 5. João 1:12, Efésios 1:5. Gálatas 4, verso 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. João 1, 12. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. 2 Pedro 3, 9. Não, já foi. Efésios 1:5. 1:5. Diz assim: nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Amém? Gálatas capítulo 4, versículo 5. Fala da palavra remir, que tem um sentido de comprar. Apocalipse, se eu não me engano, vai falar sobre o leilão da alma. Que as nossas almas estavam em um leilão. Irmãos, e eu vou te dizer, se a gente põe preço em alguma coisa da nossa vida, não se preocupa que vai aparecer alguém para pagar o preço. Se eu coloquei preço, irmãos, na minha virgindade. Eu coloquei preço nos meus olhos para ver coisas.
Alguém vai pagar o preço para que eu tenha essa satisfação. E a palavra remissão, que é Jesus Cristo, ele nos remiu, nos resgatou, ele nos comprou, irmãos. Então hoje nós não temos direito de voltar para trás. Fomos comprados e esse comprado nos fez filho dele. Hoje não somos mais escravos, irmãos. O medo não faz parte mais de nós. Porque o amor perfeito lança fora todo medo, irmãos. A humanidade era escravizada pelo pecado, pela condenação, pela incapacidade de salvar a si mesma. Mas Cristo pagou o preço da redenção da cruz. E Paulo ainda vai além. Não fomos apenas libertos, irmãos, da escravidão, mas fomos recebidos como filhos legítimos. E no contexto romano existia uma adoção. E a adoção era concedia ao filho adotado todos os direitos legais da família: nome, herança, proteção e identidade. Deus não nos recebeu como servos temporários, mas nos recebeu como filhos permanentes. Olha, irmãos, interessante, se você for parar, qual que era o maior título dos romanos? O título era o César, né? De repente, nós temos aí o Christian que tem sua família e tudo mais, ele está trabalhando no exército ali e começa a trabalhar perto do César, de algum César. E esse César começa a gostar do Christian. E agora, esse César fala assim: eu quero te adotar como filho. Eu vou pagar o direito de ser seu pai. E agora, Christian começa a ser chamado agora de Christian César. Não faz sentido pra gente, né? Christian César. E todos os direitos dos Césares, agora Christian tem. Então quer dizer que agora Deus nos comprou, irmãos. Agora eu sou o quê? Filho de Deus. Todo o direito que Deus deu para o seu Filho Jesus, Ele deu para nós. João 1,12 vai dizer, João mostra que a filiação espiritual não é natural. Ela é concebida pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. E o termo poder significa direito legal, autoridade concedida, irmão. Nós não fomos comprados no mercado negro, nós fomos comprados num lugar exposto, com a vergonha exposta. Não foi escondido debaixo do pano, foi aos olhos de todos. E a Bíblia vai dizer que até mesmo aquele que o trasplantou reconheceu que ele era filho de Deus. Efésios 1,5. A adoção não foi uma improvisação divina, não foi um jeitinho que o céu deu pra gente, não. Como nós brasileiros, um jeitinho brasileiro. Não foi uma gambiarra. Ele fazia parte do plano eterno de Deus. Antes mesmo da fundação do mundo, o coração do Pai já desejava formar uma família redimida em Cristo. Isso nós vamos aprender que Deus ele não anda segundo o nosso tempo, Ele não se move segundo o nosso tempo. O tempo dele não é o nosso tempo, é que hoje o Einstein definiu como a teoria da relatividade. Tempo e espaço são diferentes dentro do vácuo. Depende da densidade, o tempo está numa hora. Quem assistiu o filme lá Interstellar, lembra, né? Mesmo tempo, quando voltaram para a nave, passaram poucos dias, o rapaz foi na nave, passaram-se décadas, porque o tempo passa, ainda mais para Deus, que não trabalha com cronos, trabalha com kairos, com o tempo oportuno, o tempo dele. Então, lá na antiga eternidade, ele viu a necessidade de imolar seu próprio filho. Ele viu a necessidade de preparar uma redenção para os seres humanos. A salvação não é fria burocracia celestial. Vem aqui, levanta a mão, ajoelha e glória a Deus, aleluia, pronto, agora você é filho de Deus. Não, ela é um relacionamento, irmão. Ela é uma reconciliação familiar. Você e eu estávamos brigados com Deus pelo pecado. E hoje nós temos o quê? Paz com Deus. Aleluia. Em Cristo deixamos de ser escravos, irmãos, para nos tornarmos filhos. E eu creio que, como crianças,
Quem nunca sentiu-se na vantagem de andar com seu pai, quando você era criança? Até a gente vê adolescente e fala assim, não, pai, não anda comigo não, porque essa vergonha. Né? Vergonha tinha que ter meu pai de mim, né? Que tinha a vida dele bem feita, eu não tinha feito nada, né? Na vida estava com vergonha dele. Que ia ter construído muita coisa, né? Mas qual foi o filho que nunca olhou para seu pai e não viu ele como um herói? Não sentiu orgulho de estar de mão dada com seu pai? Nós somos filhos, irmãos. Eu tenho orgulho da minha filiação espiritual com Deus. E ela é aquilo que me faz andar de cabeça erguida, ter uma identidade celestial, uma identidade, uma pátria celestial. Eu não sou daqui, mas eu estou aqui. Enquanto eu estou aqui, eu vivo por um propósito, que é fazer que os homens conheçam o Filho de Deus e Deus. O Espírito confirma a filiação. O Espírito Santo. Gálatas 4:6, Romanos 8:15, Hebreus 4:16. Gálatas 4:6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Romanos 8:15. 8:15. Diz assim: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Hebreus 4:16. Diz assim: portanto, aproximemo-nos do trono da graça, Aleluia. com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Aleluia. O Espírito Santo, ele testifica a nossa identidade espiritual. O que a igreja faz, irmão, é somente reconhecer. Paulo e Silas trabalharam por 10 anos na igreja de Antioquia, ensinando como mestre, como profetas, como doutrinadores, como professores, como servos. Porque o Espírito Santo agia dentro deles, morava neles. E eles alcançaram graça, buscaram por esse trabalhar. Mas a Bíblia vai dizer que num dado momento, a igreja se resolve junta para o quê? Orar. E buscar pessoas para uma missão separada. A igreja somente reconhece aquilo que o Espírito Santo já vem gritando. Mas quem fala dentro de mim, quem me põe essa alegria de entender que eu posso chamar um homem de 42 anos, barbado, gordo, bruto às vezes, chamar Deus de pai, paizinho, de uma maneira tão íntima. Porque é um espírito dentro de mim que se move, me constrangendo. Gálatas capítulo 6, a palavra árabe não, perdão. Era uma expressão íntima usada no ambiente de familiar judaico. Equivalia a uma forma carinhosa e próxima de chamar o pai. Isso vai revelar algo para a gente, irmãos. Deus não deseja apenas um relacionamento formal conosco. Por isso, irmão, que vir à igreja e somente vir à igreja não me faz crente, irmãos. Não vai me fazer crente. Não vai me fazer uma pessoa salva. Não faz uma pessoa transformada. Você não tem um relacionamento com ele no dia a dia. Você não há uma proximidade. Você acha que
Tudo que a gente recebe de informação, de conteúdo fora da igreja, fora do mundo que nós vivemos, vai vir no domingo, essas 1h30, 2 horas, e vai te trazer para perto de Deus, assim, suficiente para um relacionamento íntimo? Faz isso com sua esposa, irmão. Faz isso com seu filho. E um mês depois, vamos conversar sobre o vosso relacionamento com a sua esposa e com seus filhos. Como está? Vou perguntar, como está a saúde da sua casa? Romanos 8,15, Paulo mostra 2 sistemas espirituais. Escravidão marcada pelo medo. Irmãos, crente não pode ter, não é para estar com medo, irmãos. Crente é para estar com o quê? Porque quem é o seu pai, que é o maior que está em nós do que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O véu foi rasgado, irmãos. Perdão. E filiação marcada por intimidade. Isso quer dizer que não vou ter medo? Não. Vou ter temor. Não foi isso que Moisés sentiu quando ele chegou perto de Deus na sarça ardente? E Deus falou assim: tira a sandália do seu pé. Porque o lugar que você pisa é o quê? Lugar santo. E ele ouviu aquela voz, fez o quê? Não tem ninguém me vendo. Mas eu vou obedecer. Porque o que eu estou sentindo aqui não é normal. E aí foi assim: não, Christian, já tirou o sapato. Porque sabe que está num lugar diferente. O Evangelho ele quebra a relação baseada em apenas temor religioso e medo religioso. Estabelece relacionamento baseado em amor e reconciliação. Irmãos, a igreja um tempo no Brasil, décadas atrás, pregava mais. Jesus Cristo falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Isso temos aí nos evangelhos. Mas Cristo mostrou a realidade do inferno. E a igreja, algumas décadas atrás, até algumas décadas atrás, não. Era para poder dizer, não, daqui eu que estou dentro, vou para o céu. E você vai para o inferno. Julgando, pondo dedo nas pessoas. Colocando medo nas pessoas. Hebreus 4,16 vai nos ensinar que o acesso que antes era impossível, agora foi aberto por Cristo. O véu foi rasgado de cima a baixo, irmão. As paredes foram fendidas. A separação foi removida. O crente pode se aproximar de Deus, não porque é perfeito, irmão, mas porque Cristo abriu o caminho. Não havia caminho, irmãos, para nós, irmãos. Isaías vai dizer que o meu pecado e o seu pecado era como uma parede que me impedia Deus de ouvir as minhas orações e o impedia de me abençoar. Não me impedia de orar, não me impedia de buscar. Porque quantas vezes a gente ouve pessoas orando, rezando, eu oro, eu rezo, eu faço isso. Mas a Bíblia vai dizer que o pecado é o quê? Uma parede que separa o homem de Deus, que faz o quê? Deus ficar impedido de ouvir. Deus, não o homem, de orar. Eu oro, mas Deus não me ouve. Vamos servir o nosso cristianismo. O filho não vive com medo, mas com acesso. E aqui, irmãos, não sei, agora eu vou falar vou abrir meu coração, tá? Vou me colocar em vulnerabilidade. Os irmãos têm medo de mim? Sim? Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Eu não bato nem na minha mulher. Tem raiva? Quem? O Natan? Exato, tem problema. Raiva faz parte. Quem mandou? Eu toco melhor que você. Estuda? Bateria? O meu Ricardo toca melhor que você. Aí você vai ter raiva do meu Ricardo agora, porque ele se aperfeiçoou. Ah, é? Glória a Deus. Ok. Mas não precisa ter medo. Não precisa ter medo. A minha pessoa, irmãos, pastoral, não é para ficar com medo.
Se eu não servir vocês, qual que é o meu papel aqui dentro? Se eu não servir na sua dor, na sua alegria, nas suas dúvidas. Ah, não, mas o pastor tem a cara fechada. Irmão, isso aqui nasceu assim, irmão. Nasceu assim. E eu gosto de limão. Eu gosto de comer umeboshi. Então, os músculos sempre vão estar retraídos. Cara melancólica, né? Sobrancelha caída, olho caído, a boca para baixo. Mas o coração é bom, irmãos. Porque Deus é bom. E transformou o coração. Não precisa ter medo. E se a gente tem medo de um homem que não pode fazer nada com a gente, e Deus? Nós não podemos ter medo, irmãos. E quando eu digo não ter medo, não é achar que agora, porque eu não tenho medo agora, eu vou chegar e falar assim, e aí, ô Zezinho? Né? Você não faz isso com Deus. Você não faz isso com seu pai. Você não faz isso com ninguém. Respeito, né? Cabe em todo lugar. E aqui, irmãos, se nós formos medir por níveis, o meu nível aqui é mais baixo, tá? A minha patente me deixa mais baixo. Se nós formos ver por patente. A minha patente é nível -1. Porque eu sou servo dessa casa. E o servo, ele faz o quê? A sua vontade ou a vontade do seu senhor? Quem que é o senhor da casa? Pronto. Quem é a noiva de Cristo? Somos nós. Mas dentro dessa noiva, eu sou o servo do Senhor. Assim como as cartas de João eram escritas a um tal de anjo da igreja, né, a qual vai dizer, não é, então Deus está mandando uma carta para um anjo. Para e pensa, irmão. Jesus Cristo precisava mandar uma carta para um anjo, que é um ser celestial? Não, então tem que mandar para alguém de carne e osso. E a Bíblia vai dizer que o anjo, o que é o anjo? São servos ministradores. Estão ao redor, acampando ao redor dos que o temem, para o quê? Livrá-los. Então, irmãos, tá? A minha pessoa é essa. Tá? Não confunda a minha cara com o meu coração. Né? Eu faço de tudo, irmão, pra... Só que eu começo a dar risada, irmão, eu pareço o Sheldon da... Você viu aquela risada aqui assim? Aí os caras falam assim, não, nós viemos aqui se alegrar com o fulano, não viemos matar o Batman. Né? Então, às vezes eu faço uma cara do Coringa. Né? É a minha melhor maneira de expressar, mas é tão não natural, mas não reflete meu coração, irmãos, tá bom? Paulo encerra em Gálatas 4:7, destruindo completamente a mentalidade de escravidão. O servo não possui herança, mas o filho participa daquilo que pertence à casa. Em Cristo recebemos a promessa, amém? Em Cristo recebemos a identidade, acesso e herança eterna. A segurança do crente não está nas circunstâncias, está na posição espiritual que há em Cristo Jesus. Amém?